Olá pessoal, estamos de volta aqui na nossa live de oração meio-dia. Quero contar com todos vocês aqui nesta live. Hoje é segunda-feira, estamos iniciando a semana nessa live de oração. Tenho feito essa live aqui todo dia, a hora nona, às 15 horas da tarde. E aí a gente aqui, em todo o tempo, a gente vai explanando as coisas de Deus. Então, quero agradecer a Deus o privilégio desse momento, o privilégio de estar junto com o Senhor e junto com os irmãos e irmãs nesta nossa live de oração a meio-dia, tá? Como eu tenho falado, eu ainda estou no período de convalescência aí, porque eu fiz uma cirurgia, então eu fico sempre nesta mesma posição. Já já a gente vai estar mudando isso, tá bom? Então, enquanto o pessoal chega, eu quero já ir dizendo que hoje eu vou falar do que significa adorar Deus em espírito e em verdade, que a gente fala muito, a gente gosta, é um texto que a gente gosta, eu sei que é um texto, é até um texto atrativo no sentido natural, mas é um texto que tem algo que a gente precisa falar, tá? Se você observar, ele tem a ver com todos os aspectos da vida. Adorar a Deus em espírito e em verdade tem a ver com todos os aspectos da vida. Eu cito, por exemplo, um episódio no início dos tempos, tá? No início dos tempos. Boa tarde, Manilda, Deus abençoe. No início dos tempos em que a igreja nem existia ainda, Deus estava formulando o mundo, e aí nasce, já oriundo da situação da estrutura pecaminosa, nasce duas pessoas, duas figuras, nasce nasce Abel e Caim, e ali você começa já a entender como é que Deus olha a questão da adoração, como é que Deus olha quem adora em espírito e em verdade. Tá? Houve um episódio em que Abel e Caim foram apresentar a oferta ao Senhor, e ambos trouxeram a sua oferta e aparentemente adequada, porque ali tinham as quantidades necessárias que se precisa para a oferta, então ele assim o fez. Mas se você observar o texto, você vai entender que Deus aceitou a oferta de um e não aceitou de outro. Então, Deus aceitou a oferta de Abel, mas ele não aceitou a oferta de Caim. Por quê? Nesse episódio, Deus olha com o mesmo olhar, por exemplo, que ele olhou a viúva que vai ofertar no gasofilácio diante de Jesus. Ele observa o coração e ele observa o quê? Dentro de um coração que é o de Caim, existem legalidades, e eu estou aqui fazendo isso por conta de legalidades, eu estou ofertando por conta de legalidades, eu estou ofertando por conta de obrigação, um estado obrigacionista em que eu preciso ofertar. Abel não. Abel, ele está lá ofertando por amor. Ele teve o cuidado com a sua oferta. E aí, curiosamente, gerou uma situação de inveja no coração de Abel, de Caim, e aí nasce o primeiro homicídio. Daqui nasce o pecado da morte, não da morte natural, mas sim da morte da vida tirada por outro. Então, nesse sentido, você observa que Abel, ele sabia o que significava adorar o Senhor, e muita gente não adora. E aí, se eu quiser falar de oferta, não é exatamente o propósito desta live, mas se eu quiser falar de oferta, eu diria, por exemplo, que muitos de nós analisamos a oferta ou julgamos a oferta pelo dinheiro, e alguns fazem pior, julgam a oferta pela quantidade de dinheiro, tá? Que é um erro grosseiro, tá? O que menos importa no ato da oferta é o dinheiro, e aí as pessoas não sabem disso. Você não sabe, por exemplo, que no ato da oferta você está trazendo algo que é do mundo, da terra, e eu disse isso quando eu falo, por exemplo, do reino de Deus. O reino de Deus está no meio de nós. É você tirar o que está no mundo das trevas, que é o mundo jaz do maligno, e colocar no mundo de luz. E aí você tira uma oferta ou um dinheiro que você arrecadou ou obteve ele no meio das trevas, ou no meio da luz, ou no mundo, ou fora da luz, no mundo, e aí você traz ele para
o mundo à luz, ou seja, você transfere ele para o reino de Deus, não que você vai dar para a igreja, mas você transfere ele. Isso é um ato que você faz no momento da oferta, em que você acaba abençoando a tua vida financeira. E muita gente não tem noção disso, e aí dão a oferta de qualquer jeito, escolhe a oferta de qualquer jeito. Isso é porque eu estou falando de dinheiro. Dízimo, então tem gente que não dizima, não está nem aí para dizimar, e dízimo é a única coisa que que a Bíblia afirma que abençoa a nossa área financeira, é o que repreende o devorador da nossa área financeira, é o que transforma ou consagra a nossa vida financeira, é o que transforma a nossa vida financeira numa vida próspera. Mas, se eu continuar falando de oferta, por exemplo, seus dons, quanto de nós ou quanto de vocês estão ofertando a casa de Deus, os seus dons, por exemplo? Quanto de vocês estão ofertando o seu tempo? Quanto de vocês estão ofertando o seu amor? Então a oferta é algo muito mais íntegro. E aí Deus, quando olha para Abel, ele enxerga isso em Abel, essa plenitude, essa grandeza que é ofertar. Isso sim é adorar a Deus. E muita gente não entende que a adoração a Deus é um ato de oferta. Então quando a Bíblia diz que Deus quer aqueles que o adorem em espírito e em verdade, ele fala coisas que a gente precisa entender, porque a Bíblia diz exatamente isso. Então nós temos que entender, primeiro, tem que vir de dentro da tua essência. Segundo, tem que ser verdadeiro. Então não adianta ali passar anos da sua vida tentando trabalhar as coisas de Deus, tentando fazer as coisas de Deus, se não vier de dentro e se não vier de rechear de verdade. Isso não é adoração, isso pode ser tudo menos adoração. Então, a Bíblia, quando a Bíblia fala que você deve ser espírito em verdade, é porque ela sabe que o espírito é verdadeiro. É porque a gente, às vezes, por conta do que amamos na alma, a gente permite o espírito ser abafado pela alma. E aqui está um grande segredo, porque, na verdade, é a alma que precisa ser abafada pelo espírito, porque a tua essência não é a alma, a tua essência é espiritual, a tua essência é o Espírito de Deus que habita em você. Então, se você quer ser essencial, você precisa buscar em Deus o Espírito de Deus que habita em você. Se você quer ser só circunstancial, então não tem problema nenhum você fazer de utilização da alma. Fique à vontade, mas a proposta inicial de Deus é que você adore em espírito e em verdade, porque o espírito, além de ser sua essência, é também verdadeiro. E aí ele fala em João 4:24 que é isso que importa, que você adore em espírito e adore em verdade. E é curioso, quantos crentes você conhece, você já viu, que vive, por exemplo, dando desculpas para não estar servindo a Deus ou não estar seguindo a Deus, e diz que adora a Deus em espírito e em verdade. Quantas pessoas trocam, por exemplo, o momento cultico para fazer qualquer outra coisa e perdem o momento cultico, mas dizem que adoram em espírito e em verdade. Bom, eu tenho algo para dizer. Você não adora Deus em espírito e em verdade. Ninguém que adora Deus em engano, adora em espírito e em verdade. Ninguém que adora Deus em mentira, adora em espírito e em verdade. Ninguém que vive dando desculpas, adora Deus em espírito e em verdade. Então, esse foi o problema desse episódio entre Abel e Caim, porque um era verdadeiro com Deus e o outro não. Então, você precisa aprender isso, tá? Todos dois trouxeram parte da gordura das premissas de sua cria e do rebanho. Porém, um tinha um coração enganoso, cheio de desculpas, inveja e sei lá mais o que. E o outro era verdadeiro. Então isso é o significado. Então o que eu quero falar hoje é como devemos adorar a Deus. Isso é o que a gente precisa entender. Presta atenção numa coisa, que se você entender isso, você entenderá tudo. Nós queremos algo de Deus, absorvemos algo de Deus. Há pessoas que estão na igreja só por aquilo que Deus pode dar, só por aquilo que Deus pode oferecer, tá? Todos esses são os motivos errados de adorar a Deus, porque o motivo certo de adorar a Deus é você ter conhecimento do que vou dizer agora, e se você fizer isso, isso muda tudo na sua forma de adorar a Deus. Primeira coisa que você precisa entender,
Você é um ser espiritual e dentro de você habita uma essência, e essa essência vem de Deus, e é o Espírito de Deus que a Bíblia chama de Ruá, que foi soprado sobre nós. Então Deus soprou sobre nós uma porção do seu Espírito, e ele diz, esta porção do meu Espírito, que é colocado dentro do ser humano, é essa porção que faz com que esse ser humano vai se conectar a mim. Então, como é que eu faço a minha conexão com Deus? É através do Espírito de Deus que está dentro de mim. Eu não faço a minha conexão. Por isso que você não entende que não adianta você fazer sua oração chorosa, com aquela cara de dor, achando que Deus vai atender. Não atende. Não adianta você fazer aquela sua oração procurando as palavras corretas, as melhores de todas as palavras, achando que com isso você vai convencer o coração de Deus. Não vai. Tem pessoas que procuram palavras. Eu costumo dizer, quando eu falo de oração para as pessoas, eu falo assim, a oração tem que ser feita na mais naturalidade possível, na maior naturalidade possível. Por quê? Porque ela tem que ser o natural daquilo que você é. Eu costumo dizer que quando eu entro no carro sozinho, eu falo, Senhor, senta aqui do meu lado. E eu vou falando com Deus tudo que tenho para falar. Por quê? Porque eu me conecto com Deus através do meu Espírito. E esse Espírito quem me deu foi meu Pai. E Ele sim está em busca dos adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Queremos adorar a Deus no calor de um louvor gostoso, muito bem cantado, muito bem orquestrado, num culto em que a gente levanta a mão e sente aquela coisa gostosa do louvor, e aí a gente fala, como é bom adorar a Deus. Queridos, em nome de Jesus, se estiver vindo isso pela emoção, como muitos, tem gente que aceita até Jesus pela emoção. Se estiver vindo pela emoção, não é duradouro, não vai ficar, não é verdadeiro, porque tem que ser o Espírito. Então pensa uma coisa, dentro de você tem um Espírito que clama Abba Pai, esse Espírito busca este Pai, esse Espírito busca esta conexão, é esse Espírito que faz a gente sentir uma espécie de desejo de Deus. Por isso que todo mundo, mesmo que não perceba, tem fé e precisa exercer ela. Alguns a fé, a aplicabilidade, cada um aplica de um jeito, né? Mas a verdade é, por quê? Porque nós temos essa necessidade natural de Deus, é como se estivesse faltando algo dentro de nós, é esse Espírito clamando dentro de nós. Mas quando nós usamos demais a alma, onde estão as nossas emoções, onde estão as nossas vontades, onde estão os nossos desejos, por isso que a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, ele abafa o espírito. Então você já botou seu espírito engavetado ou dentro de um quarto, trancou, jogou a chave fora e vamos nessa. E o espírito está lá trancafiado e ele não aflora. E aí depois você sai pela rua dizendo que eu adoro Deus em espírito e em verdade. Eu não sei de que espírito você está falando, mas seja lá qual for, esse espírito não é o espírito que adora Deus. Então, tem gente que fala, mas você tem que ficar 8 horas em oração, tem que passar a noite em oração. Não, queridos, não adianta você passar a noite inteira em oração se ela não vier de dentro. Deus não precisa do seu tempo, Ele é atemporal. Jesus tem um encontro com uma viúva de Naim, em que de um lado vem uma multidão de gente chorando pela morte de uma mulher que havia perdido o marido e agora perde seu filho, que era a única esperança de sustento daquela mulher. E com ela vinha um monte de gente chorando e entristecidos. Ali acaba a vida daquela mulher. Porém, do outro lado vinha Jesus com uma turma de gente, uma multidão de gente que viu vida, viu milagre, viu várias coisas acontecerem. E nesse encontro que a mulher nunca soube que aquele encontro seria o melhor encontro da sua vida, e ela, ao encontrar Jesus, Jesus deu a ela tudo que ela precisava. Ela queria e não acreditava nisso, mas ela gostaria de ter de volta o seu filho. Jesus toca naquela esquife, faz com que aquele filho ressuscite diante de todo mundo. E aí ele estabelece num só ato a esperança de volta ao coração daquela mulher, a alegria de volta ao coração daquela mulher, fortalece a fé do coração daquela mulher, no mesmo instante. E ainda, para todos aqueles que choravam de tamanha tristeza, agora Jesus estabelece uma esperança e uma visão de um mundo melhor. Tudo isso ele precisou apenas de alguns segundos. Então presta atenção numa coisa. A sua oração com Deus tem que vir de dentro. A sua oração com Deus tem que ser genuína. Eu conheço um monte de gente orando, escondendo coisas de Deus. Você acha mesmo? Acha? Você só não está sendo adorador que adora em espírito e em verdade. E ele sabe disso. Então não está adiantando.
suas orações não está adiantando. E aí você não entende por que as suas orações não são atendidas. Não vai ser, não tem como. Deus não atende as orações só porque você está sofrendo no mundo natural. Ele precisa que você aflore o mundo espiritual que está dentro de você, e só seu espírito pode fazer isso. E aí é aqui que encontramos força, é aqui que somos mais fortes, é aqui que somos mais valorosos, é aqui que somos reconhecidos, é aqui que temos honra, e é aqui que exercitamos a nossa fé. Então hoje eu quero orar junto com você, para que você seja um desses que adora em espírito e em verdade. Para que você seja alguém que olhe para a sua vida e diga: o melhor de Deus está por vir, porque confio no Senhor e eu sei o Deus que habita em mim. Através do Espírito de Deus que está dentro de você, você hoje vai clamar com certezas. Você hoje vai clamar com fé. Você hoje vai clamar para que os seus dias de choro acabem. Você hoje vai clamar de forma que ao entrar no seu quarto, você possa ajoelhar e ali você sentir a presença de Deus, porque vai perceber o Espírito que está em você conectado ao Espírito de Deus. E é assim que você sente a presença de Deus. E aí você vai se quebrantar diante de Deus, você pode chorar diante de Deus, você pode pular diante de Deus, você pode dançar diante de Deus, porque tudo isso são formas. O que vai importar é a essência, é você conseguiu se conectar com Deus. E quando você tem a conexão com Deus, não só traz paz a esta mulher, o encontro com Jesus mudou a vida dessa mulher. Às vezes, nós aceitamos Jesus, mas nós não tivemos um encontro com Ele. Porque o encontro com Jesus muda a nossa vida. O encontro com Jesus muda a nossa história. O encontro com Jesus muda a nossa forma de pensar. O encontro com Jesus faz-nos sentir-se forte. O encontro com Jesus faz-nos não apoiarmos mais em coisas que são apenas terrenas. Faz-nos não apoiar mais em coisas que são apenas passageiras. E a gente começa a apoiar naquilo que de verdade importa. Ali a gente começa a se apoiar naquilo que é verdadeiro para mim e para você. Isso sim significa adorar a Deus em espírito e em verdade. Feche teus olhos. Eu quero que você saia daqui desta oração hoje, entendendo o que é adorar a Deus em espírito e em verdade. E que seu coração não seja como o do Caim, sim como o do Abel. Seu coração seja como desta viúva que acabei de falar. Seu coração seja um verdadeiro diante de ti. E que acabam aqui as desculpas, que acabam aqui os enganos, que acabam aqui os disfarces, que as máscaras caem de forma que você seja você mesmo, você mesma, porque esse, quem você é, ou essa, quem você é, foi quem Jesus de verdade criou. E essa, que você é, ou quem você é, de verdade, de fato, é que importa para Deus. Então, em nome de Jesus, nós vamos agora ter o nosso verdadeiro encontro com Deus. E passaremos a adorar a Deus em espírito e em verdade. Feche teus olhos, eu quero orar com você. Pai querido e amado Deus, glorioso e santo Jesus, Senhor, aqui estamos, Deus, e buscamos em Ti, Deus, direção para a nossa vida. E na live de hoje, Deus, em que falamos de oferta, nós estamos entendendo, Deus, a oferta como um sentido de entrega, Senhor, para que a gente possa adorar o Senhor em espírito e em verdade. Para que a gente possa adorar o Senhor com integridade, adorar o Senhor não porque fazemos parte de um grupo, não porque somos seletos, não porque somos pertencentes a uma classe religiosa, não, Senhor, nós queremos adorar o Senhor em espírito e em verdade para sentir que o seu espírito conecta-se ao nosso, a cada um de nós. Sentir a conexão perfeita entre nós e Deus, entre mim e Deus, entre cada um dos irmãos e irmãs aqui e Deus, para que possamos sentir a presença de Deus e ao sentir a presença de Deus em nós, tenhamos confiança no Senhor, tenhamos a certeza no Senhor, teremos a alegria que vem do Espírito Santo, teremos, Deus, a convicção das coisas que ainda não vimos, Pai.
Porque isso sim faz de nós homens e mulheres diferentes. Isso faz de nós homens e mulheres fortalecidos. Isso faz de nós homens e mulheres protegidos, cuidados. Faz de nós homens e mulheres recheados de certezas, onde as dúvidas, apesar de naturais, elas começam a se dissipar no terreno da confiança em Deus, no terreno da alegria que temos no Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, ensina-nos a ser adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Deus, que cada um, irmão e irmã que aqui está, termine esta oração sabendo que é de verdade um adorador, que adora em espírito e em verdade, seja em casa, no seu quarto do secreto, seja no momento cultico, seja no momento dos louvores, da mensagem, seja no seu momento de aflição e dor, seja no seu trabalho, seja por onde passar, que seja um adorador, que adore ao Senhor em espírito e em verdade. Aqui, Deus, eu entrego a vida de cada irmão e irmã em tuas mãos. E aqui, espero que eles tenham entendido por que algumas de vossas orações não são atendidas. Porque falta nela a essência do Espírito de Deus que está em nós. Falta o interior, falta o quebrantamento que tem em nós. Por isso, Deus, ensina-nos e começa a nos mostrar. E mude, Deus, as orações de cada irmão e irmã que aqui está, para que eles possam sentir de fato, de verdade, a presença de Deus. Que o amor de Deus esteja sobre o coração de cada irmão e irmã, e que a alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Assim, Deus, nós oramos, e assim cremos em Cristo, o nosso Senhor, a quem pertence toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o Deus que está sempre no meio de nós. Entenda agora a diferença dos mundos. A diferença do que significa mundo natural e mundo espiritual. O mundo natural, nós atendemos ele com corpo e alma. Mas o mundo espiritual, nós o atendemos em espírito. O que desejamos viver é o mundo espiritual, que está aqui, segundo Jesus disse, o reino de Deus está no meio de nós. Fazer com que o reino de Deus esteja no meio de nós é desfrutar do Espírito de Deus que está em nós. E fazer com que este Espírito me mantenha conectado ao Senhor, conectado a Deus, de forma que aqui eu tenha meus livramentos, aqui eu seja fortalecido, aqui eu obtenha meu consolo, e aqui as coisas comecem a acontecer nas nossas vidas. Então aqui eu fico, mas com alegria de saber que hoje participamos juntos deste momento em que adoramos Deus em espírito e em verdade, que você possa adorar Deus em espírito e em verdade, e que a sua vida seja diferente, e que a partir de hoje, ao notar o que aconteceu aqui, você possa absorver o melhor de Deus, ainda sabendo que o melhor de Deus está sempre por vir, porque Deus tem sempre o melhor para nós. É com alegria que me despeço hoje, nessa segunda-feira, às 15h, dizendo a você: seja sempre, sempre ligado ao Senhor. Nesse aspecto, eu me despeço dizendo, quero impetrar a bênção de Deus sobre a sua vida. Feche os seus olhos, faça com a mão para receber de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto. A oração da hora nona, juntos com você, eu e você aqui, porque juntos somos sempre mais fortes no Senhor. Deus abençoe todos e até amanhã. Tenha um resto de dia abençoado, que a tarde seja de paz, de alegria e de conquistas. Deus abençoe e até amanhã. Se Deus quiser, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos.